Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso 20º encontro do blog O Espírito de São Francisco de Assis nas Fontes Franciscanas. Neste encontro, queremos falar sobre o seguinte tema: o pensamento de São Francisco de Assis e as fontes franciscanas. O pensamento de Francisco é radical, coincide com a própria existência. Nele, pensar é ser, pertencer ao ser. Pensamento é aqui, portanto, a experiência fática de viver e morrer. Ora, vida e morte é a experiência mais radical, mais profunda, mais originária de pensamento. É a fonte de todas as demais experiências. E o pensamento de Francisco é, notemos, bios, vida, no sentido de um curso de uma história. Poderíamos falar de uma história de uma alma, história de um si mesmo, do mundo de um si mesmo, que é Francisco de Assis. As chamadas fontes franciscanas, portanto, hão de ser lidas como documentos escritos que comunicam a vitalidade de uma vida, ou, se quisermos, de uma forma de vida. Entre esses documentos, temos os próprios escritos de Francisco, entre os quais se coloca a própria regra, que é chamada simplesmente de vida. Temos ainda as vidas, as legendas e algumas crônicas. Temos textos como os Atos do bem-aventurado Francisco e dos seus companheiros e I Fioretti de São Francisco. E ainda textos como o Sacrum Commercium, etc. Essa vida de Francisco, como também de seus primeiros companheiros, floresce por florescer, lembrando a poesia de Ângelo Silésios. A rosa, e sem porquê, floresce por florescer. Não olha para seu buquê, não se cura se alguém a vê. Então, essa vida de Francisco e de seus primeiros companheiros floresce por florescer, como Fioretti, isto é, florzinhas impregnadas da coragem de ser, da limpidez intrépida e da ternura singela. Nas versões da regra, do testamento, nas admoestações, nas cartas, nos cânticos e louvores, nas saudações, nas súplicas, no ofício da paixão, nas bênçãos, nas vidas, nas legendas, nas crônicas, nos atos, em I Fioretti e no Sacrum Commercium, o mais importante é a tonância do espírito da pobreza e da pobreza do espírito, dando-se como uma espécie de atmosfera de uma paisagem, de um mundo. Francisco e seus companheiros habitam a terra dos homens, abrindo toda uma paisagem, entre terra e mundo, que é algo como o reino da Domina Paupertas, a Senhora Pobreza. Essa paisagem é algo como um grande sertão com suas pequenas veredas. É paisagem do cerrado e da clareira do ser. Enraizada no chão da pobreza, de uma pobreza assumida no corpo a corpo da experiência fática da vida, a árvore da existência franciscana floresce e frutifica no éter do espírito, isto é, na dimensão da verdade e da liberdade do ser. Lembrando a poesia de Hebel, que diz: nós somos plantas, queiramos ou não, de boamente o admitir, devemos da terra nos erguer pelas raízes, para poder florir nos céus e trazer frutos. O pensamento de Francisco
é vida e vida como mística. Mística não diz aqui vivência. Em jogo aqui não está propriamente o vivenciar e o vivenciado, mas a própria vida em sua radicalidade fática. Chamamos de mística a experiência radical de viver, a experiência originária fática da vida, a experiência da liberdade criativa do ser. Trata-se da força arcaica do mistério da vida, que irrompe como o apelo do silêncio, que interpela e provoca o homem para o cuidado de tudo e o cuidado com a maturação do seu próprio ser, da sua própria essência, do humano em si. A mística é impregnada de um vigor ontológico. Mística é a vigência do nada no fundo abismo da existência. Mística é a própria vida fática em sua realidade ontológica. Mística é a vida como caminho de um tornar-se o que se é, viajando por entre as vias do ser e do não ser, entre o ímpeto alado de ser, o pavor da angústia do nada e as implicações, complicações e explicações com as aparências. Na mística, o desapego é fundamental. É preciso deixar de querer ser algo para vir a ser o nada que já se é, e para, no nada de si, deixar ser o ser e o não ser de tudo. A pobreza deste desprendimento se faz, então, a quieta inquietude da serenidade. Aprender a pobreza é aprender, então, a via da simplicidade. No simples, no sempre o mesmo, o pobre não encontra a uniformidade vazia, mas sim a unicidade, a abissalidade, a inesgotabilidade da criatividade da vida. Longe de entoar a existência no tédio e na náusea, o pobre do espírito deixa entoar-se na gaia ciência, no saber jovial da serenidade. Ora, a jovialidade sábia é uma abertura para o eterno. Na mística da pobreza, a renúncia não é outra coisa do que o reanúncio da gênese do mundo. O sair de si e abrir-se para a amplidão, profundidade e originalidade do ser. Torna-se um modo livre de receber o próprio, a propriedade de ser. Na mística da pobreza, o mundo, a alma, Deus, tudo deixa ressoar a fala da renúncia que conduz à identidade. A renúncia não tira, a renúncia dá. Dá a força inesgotável da simplicidade. Mística é a liberdade criativa do ser rompendo e irrompendo gratuitamente nos empenhos de libertação do homem. No pensamento místico de Francisco, a pobreza é a tonância fundamental em que se dá a percussão e repercussão do toque do ser. É o modo como se dá o sentido do ser na vida e na morte. Sentido do ser aqui não é nenhum conteúdo, não é uma significação. Sentido do ser diz algo como a tonância e o modo de constituição da paisagem mundo da existência. É algo como um toque de inspiração que dá alento, fôlego ao viver, o espírito. Nas fontes franciscanas, não encontramos meramente registros de fatos, cuja fatualidade é desprovida de existencialidade. Na introdução às fontes franciscanas da edição Mensageiro de Santo Antônio, nós lemos: os atos da vida dessas primeiras gerações não são fatos apenas, são feitos, verdadeiras taumaturgias, isto é, feitos realizados no poder e pelo poder de criação do Espírito de Cristo, pobre crucificado. Por isso, também, não têm e nem carecem de data ou lugar. São de todos os tempos, pertencem a todos os lugares. Estão além e ou aquém de qualquer verificação documental ou prova historiográfica. São monumentos vivos de uma verdade originária que não necessitam ir à fonte,
uma vez que já são fonte, por provirem da fonte de toda a vida e se moverem no entusiasmo de uma epifania venturosa, da epifania do amor de Deus. É a coroa de justiça de que fala o apóstolo, dada pelo Senhor, naquele dia a todos que lhe amarem a manifestação na história. Até aqui a citação da introdução. Seguimos. Ler as fontes franciscanas é, pois, um modo de nos encontrar na faticidade da existência com essa mesma faticidade da existência. No modo, sim, na modulação da existência franciscana, que a todo momento, em mil e mil variações, expõe-nos a melodia da vida, desde a tônica e a tonância da pobreza do espírito. Ao lê-las, não somos postos em face de meros fatos objetivos, datáveis, computáveis, calculáveis, explicáveis. Ler as fontes franciscanas desde a existência e no seu horizonte implica nos libertarmos da unilateralidade do interesse historiográfico objetivista e sua técnica para a riqueza da historicidade da própria existência. Frei Hermógenes Arada, neste sentido, em seu livro sobre o estudo, perguntava, abre aspas, por que reduzimos as nossas buscas à averiguação dos fatos, na acribia e no zelo do asseguramento da certeza? Por que para nós hoje verdade significa certeza dos fatos? Por que verdade não mais pode ser o risco de uma intrépida aventura apaixonada, da exposição disposta ao inesperado, ao abismo do não saber agraciado, da docta ignorância? Por que se nivelou a verdade a tal ponto de crescer em toda parte a aridez baldia do sentido do ser, em cuja secura e vazio, ser não diz nem sequer a ocorrência factual de algo, nem sequer nos mobiliza a nos indagarmos se não está algo de estranho na nossa compreensão do sentido do ser na sua totalidade? Esse crescente campo da aridez baldia da factualidade, no tempo da indigência do espírito, não poderia ocultar no subterrâneo do seu esquecimento do sentido do ser, um anteinício de um novo hálito que pudesse nos preparar para um puro deserto, cuja acribia e rigor de precisão interrogativa nos conduzam para o ermo da pobreza do saber, cada vez mais sóbria, silenciosa, simples e atenta, qual pura ausculta dos vigios de uma nova vigília a preparar a nasciva disposição da alegria da espera inesperada? Fecha aspas. Seguimos com a nossa reflexão. Francisco de Assis não é somente um personagem histórico, um indivíduo que no século XIII fundou a instituição da Ordem dos Frades Menores. Francisco de Assis é o anúncio e o anunciador de uma mensagem cheia de carisma, isto é, de graça e de verdade, em cuja revelação vem à luz a possibilidade de ser do homem novo e da vida nova, renascido na perfeita jovialidade do seguimento de Jesus, pobre, humilde e crucificado. As fontes franciscanas falam da origem deste modo de ser, mas nesta concepção transforma-se também o sentido de origem. Origem deixa de ser apenas começo, o primeiro na série linear sucessória dos fatos, para ser princípio, isto é, o vigor que deixa saltar a totalidade de uma possibilidade de ser, a força propulsora que lança o projeto de um existir, o a priori de uma estruturação de mundo, o chão em que se planta a raiz de uma realização histórica, o mistério que envia os homens numa destinação temporal. Enquanto princípio, a origem é, pois, não só o que faz começar, mas também o que rege e sustenta, e o que propicia a consumação. Origem é, assim,
proveniência e porvir, princípio e fim, iniciação e consumação. Uma apropriação produtiva, isto é, libertadora da tradição, não quer ser outra coisa do que redução, isto é, recondução às fontes, às origens de uma história. No caso das fontes franciscanas, a recondução às fontes da experiência da existência ou forma de vida franciscana. Nesta perspectiva, o primeiro século franciscano adquire uma importância, em primeiro lugar, por nos dar notícia de como esta origem se manifestou em seu caráter primordial na vida de Francisco de Assis e de seus primeiros companheiros. E, em segundo lugar, por nos dar notícia dos envios ou destinações, das peripécias e vicissitudes e dos percalços em que o espírito da origem se encarnou na concretude das realizações históricas do movimento franciscano, da ordem e da igreja, da cristandade do Ocidente medieval. Assim, na leitura desta história, o que está em jogo muito mais do que uma informação sobre o passado da ordem franciscana é uma reflexão sobre o espírito que dá vida, carisma, isto é, graça e verdade à existência franciscana, sua doação e seu retraimento na concretude das instituições e na mundividência do franciscanismo. Ao ler as fontes franciscanas, somos postos em face do evento manifestativo originário, isto é, do mistério de ser, vigorando na existência, dando-se e retraindo-se na condução do sentido que se havia como via da pobreza. Ali encontramos por toda a parte, a todo momento, uma vida, uma forma de vida, que toma corpo como o espírito da pobreza ou a pobreza do espírito. A existência franciscana dispôs esta forma de vida. Forma quer dizer aqui possibilidade possibilitadora de ser, dinâmica estruturante que dá vigor e vigência de ser. É a dinâmica da gênese de estruturação do mundo. Voltamos a ler um trecho da introdução às fontes franciscanas da editora Mensageiro. Abre aspas. Por fontes franciscanas entendemos aqui os testemunhos de vida de todos aqueles homens e mulheres que no século XIII se inspiraram no espírito evangélico vivido por São Francisco, Santa Clara de Assis e pelos seus primeiros seguidores. Desde os primeiros desafios e confrontos de conversão, passando pelo encontro com o leproso, com o crucificado de São Damião e com o evangelho do envio dos apóstolos, ouvido na Porciúncula, Francisco, depois Clara e toda aquela pleiade de seguidores de Cristo, não são mais os mesmos. Surgem novos homens, novas mulheres, e inicia-se um novo tempo. Por isso, o século XIII é considerado o primeiro século franciscano. Trata-se de uma forma de vida, isto é, de uma maneira de ver e viver centrada na pobreza, na simplicidade, na paz e no bem evangélicos. O entusiasmo por esse ideal foi de tal abrangência e profundidade que veio a se constituir em verdadeira cruzada de retorno de volta para a vida evangélica, cujas sementes já estão presentes em todo o ser humano. É que o evangelho só chega ao homem por já brotar de dentro do humano. Nisto está todo o desafio da nossa revelação. Em vez de existência franciscana, nós poderíamos falar de espírito franciscano. Nas fontes franciscanas, o desafio é o sopro, o decisivo é o sopro que deu fôlego à vida de Francisco e seus companheiros. Às suas palavras e aos seus feitos. Primordial é o fogo que os iluminou e acalentou. A espiritualidade do espírito, a existencialidade da existência aqui aparece como que permeia, perpassa, impregna todo o ser, e a partir do ser, o agir dos homens, bem como seus usos e costumes. Em jogo está, pois,
algo como um carisma. A existência franciscana é evento da caris, isto é, da gratuidade originária e graciosidade frontal do ser, da criatividade da vida. Todo o empenho de doação de busca dos que se acham assim agraciados é de receber esta caris e de, nessa recepção, responder e corresponder ao seu apelo. Com efeito, benevolência é o que sempre faz apelo à benevolência. Ora, os que assim se engajam fundam o mundo. Francisco de Assis, nesse sentido, não é simplesmente o fundador de uma ordem religiosa do século XIII. Ele é um fundador de um modo de ser homem cujo vigor é sempre por vindouro. O homem pobre, cuja pobreza, porém, vige como relacionamento com a riqueza essencial, como ternura e vigor da liberdade criativa da vida. Francisco de Assis, na verdade, dá corpo à possibilidade de uma nova e outra ciência do ser, a gaia, isto é, jovial ciência do homem pobre. Ele é o fundador de uma nova presença e existência para o homem e o humano. A experiência do espírito não é mera vivência. Na vivência, o viver se transforma em vivido, isto é, passa a ser experimentado desde a centralidade e subjetividade do eu e da consciência, isto é, a subjetividade. A experiência do espírito é a evidenciação estrutural da essência do ser homem. Essa é a experiência. É, pois, conhecimento no sentido de conascimento. Conascer com a possibilidade de ser, a partir da qual acontece a gênese do mundo. Nessa ciência, o ontológico, o sentido de ser coincide com o ôntico, a realização do que está sendo. Nela, a fenomenologia é fundamentalmente uma praxis, o pensar que, em agindo, produz e consuma o fenômeno, isto é, faz aparecer toda uma gênese de mundo. É produção, isto é, condução ao aberto de um mundo. É, ao mesmo tempo, um radical auto-refletir, um radical auto-tornar-se do homem. Assim, ao ler as fontes franciscanas, a todo momento e por toda parte, nos encontramos na e com a experiência fática da vida, em seu movimento de auto-evidenciação, auto-reflexão e autoconstituição. Em toda parte, a todo momento, nos deparamos e confrontamos com uma ciência sui generis, que é a sabência fenomenológica dos idiotas, isto é, dos singulares homens que nada sabem, e assim, nesse nada saber, custodiam o pensar, a relação da verdade do ser com o homem, vigendo como o nada do mistério. Voltamos a citar a introdução das fontes franciscanas na edição da editora Mensageiro de Santo Antônio. Abre aspas. Uma avalanche então se precipita a história abaixo, provocando transformações radicais nos parâmetros de encontro e desencontro dos homens consigo mesmos, com Deus e com os outros das gerações futuras. Pelo espírito evangélico vivido por São Francisco, o mundo já não é mais o mesmo de antes. Desde então, instaura-se na história um rito de passagem para uma outra coisa, a coisa que a fé, a esperança e o amor de Deus desencadearam na humanidade de todos os homens. Como é próprio de todo rito de passagem essencial, isto é, de passagem no modo de ser e realizar-se dos homens, o ideal franciscano vestiu-se de falas e se encarnou numa variedade de linguagens. Todas são percursos de uma vitalidade evangélica que enchem de vigor todas as formas da vida humana de homens e mulheres, jovens e adultos, letrados e sem letras, nobres e plebeus, seculares, religiosos e eclesiásticos. Por isso, os registros são os mais diversos. Temos escritos, mas temos também espírito. Temos histórias, mas temos também cantos e hinos. Temos lendas e narrativas, mas temos também comportamentos e sacrifícios. Temos hereges e heresias,
mas dentre eles temos também santos e mártires. Temos espirituais e joaquimitas, mas destes temos também mártires e pensadores. Acima do real, com suas limitações, está sempre a realidade com suas possibilidades de ser e realizar-se. Todos estão imbuídos do mesmo fervor, do espírito da fraternidade e humanidade que vem do novo encontro com o Evangelho, na alegria de difundir a paz, o bem e o dom de Deus recebidos de graça pela graça. Fecha aspas. Damos prosseguimento à nossa reflexão. Nessa existência, em sua sabência, em sua ciência ou sapiência, feita de experiência feita, reside um singular niilismo. Em jogo está a nihilidade, isto é, a nadidade da minoritas, da minoridade, do ser menor. Nessa nihilidade não há lugar para o niilismo pessimista, para a negação do ser, da vida. Não se trata de escolher o nada negativo, aniquilador como valor supremo. Nessa nadidade, nem o ser nem o nada são o valor, mas o ser como nada é resguardado em sua dignidade. Nessa nihilidade, a existência se entoa como um canto de gratidão pelo ser, gratidão pela finitude agraciada que é a existência. Cantar é aqui existir no nada, vibrar no espírito que é Deus. No pensamento poético cantante de Francisco, pensar é agradecer o ser e louvar o mistério da gratuidade e a gratuidade do mistério que se deixa evocar como um tu, a quem ele chama de Altíssimo. Entretanto, Francisco não é apenas um pensador poeta, é um pensador poeta cujo pensamento e poesia se entoam com a mística da existência na modulação do crer, da fé. Fé não quer dizer aqui uma mera crença. A crença é uma evidência de possibilidades passadas. A fé é uma previdência de possibilidades futuras. A crença é uma pulsão e compulsão de repetir. A fé é uma espera do inesperado. A crença é uma adesão ao visível. A fé é uma insistência no invisível. A crença se consolida como convicção. A fé se firma como confiança e fidelidade, pois é questão de esperança e de amor. Nada proíbe que haja fé na crença, nem que haja crença na fé. Mas são dois fenômenos diferentes. Fé é a positividade cordial que leva o homem a expor-se em sua existência face ao mistério. Em sua principialidade, a fé não é fenômeno de crer, a fé é fenômeno de ser. A fé primordial é o sentido do ser mesmo. Trata-se de um sentido indeterminado, cada vez novo, que gera e guarda o ser em toda a diversidade das realizações do real, e não só, pois gera e guarda as diferenças do e no pensar. A fé primordial é, pois, o abrir-se do todo. Ela é universal, kataton holam, católica. Esta abertura funda a comunhão livre de todos os seres. O mistério é o em casa de todos os seres. É a confiabilidade do ser. A fé primordial coincide assim com a própria unidade mística do real. É o próprio abrir-se do abismo do ser. O crer do pensar, o crer do conhecer, o crer da convicção da crença, tudo isso já chega tarde para esta fé primordial. Ela não é questão de acreditar, nem de conhecer e saber, nem de pensar. Ela é uma questão de ser. A fé primordial em Francisco acontece como fé crística. Crística é a fé de Cristo, isto é, a fé que Cristo tem e demonstrou em nós. É uma originária abertura da verdade do ser que se abre com Jesus Cristo, o Deus crucificado. Essa fé vige como a priori ôntico e ontológico, isto é, como
sentido de realização do que está sendo e do ser. É algo que está posto de antemão, está dado de antemão. Toda a atitude de crer e de confiar do crente ou fiel cristão já chega tarde para essa positividade e a prioridade da fé de Cristo, com a revelação que ela abre e inaugura, em cuja luz e lume brilham todas as realizações e todo o real. Trata-se da revelação do mistério do Deus abscôndito, do Deus escondido, em Jesus Cristo crucificado, a revelação do Logos, da palavra da cruz, que é loucura, quando se está por fora dessa abertura, mas é a Sofia em mistério, quando se está por dentro dessa abertura, segundo a expressão do apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 7. Este Logos, esta palavra da cruz, vige como a linguagem do mistério de Deus, que é Deus. Esta linguagem diz o sim de Deus ao homem. Trata-se, portanto, da revelação do sim de Deus, na linguagem cheia de jovialidade, que é Jesus Cristo, o Deus encarnado e crucificado. A fé crística é a fé do próprio Cristo crucificado e o dom do seu sim aos homens. A fé crística é dom, caris, isto é, graça, do pneuma, isto é, do sopro, do Espírito de Cristo. A prioridade, a positividade da fé crística consiste no sim jovial e fiel do Cristo crucificado, que amou os homens por primeiro, na revelação que ela abre e inaugura e na faticidade e destino da existência que ela funda, da qual o crente cristão comunga e participa pelo segmento discipulado, que tem um modo próprio de ser, de conformação e conformidade, que nada tem de conformismo, mas antes de extrema exigência e de suprema disponibilidade da própria liberdade. A fé é, para o crente cristão, um renascimento nesta faticidade da existência crística. Essa fé é a experiência fática, corpo a corpo, imediata, anterior a toda reflexão. É, no entanto, a autoevidenciação da existência, a autoabertura e a autoiluminação da existência neste renascimento. O cerne da fé crística, no entanto, consiste no encontro. A fé crística só se realiza como tal em seu sentido como amor-gratuidade, caris, agape, que irrompe no encontro com Cristo. A identidade do cristão não consiste em nenhuma outra coisa do que na caridade universal, o mandamento novo. Em Francisco, esta caridade recebe o matiz todo próprio de fraternidade universal, ecumênica e cósmica. A fé crística de Francisco, com o modo como ele vive o amor-gratuidade no e a partir do encontro com Jesus Cristo, Deus crucificado, é marcada, porém, com o enamoramento pela Domina Paupertas, a Senhora Pobreza, isto é, pelo mistério da pobreza e humildade de Deus em Jesus Cristo, o Deus criança, o Deus crucificado, o Deus pão, o corpo do Senhor, enfim, o Deus menor. Aqui, o ser da presença se entoa todo como finitude agraciada e agradecida. Todo o empenho de Francisco é assim, o de nada ser, para ser todo receptivo, agradecido, na dinâmica da finitude agraciada. Pobreza é, neste sentido, deixar ser o ser e o não ser de tudo, desde o nada de si, na pura receptividade para e gratidão para a riqueza essencial, o tesouro do sentido do ser, chamado Evangelho. A pobreza constitui, funda e inaugura novo mundo, novo céu e nova terra, novo homem e novo humano. Ela é uma inteiramente outra, inteiramente nova experiência e compreensão do ser. A existência franciscana é, assim, o lugar de um outro lance da faticidade da existência, que funda um novo mundo, um novo céu e nova terra. O pensar de Francisco é, neste sentido, um outro pensar. Sua existência
é um convite a uma metanoia, isto é, uma revolução no pensamento, que disponha o homem para este outro pensar. Francisco foi um homem de seu tempo, sim, mas, sobretudo, foi um homem intempestivo, inoportuno, um homem fora do seu tempo. Ele permanece sendo ainda hoje para nós. Ele ainda é para nós um homem vindouro, um homem por vir. E também o Deus de Francisco permanece sendo para nós, os homens da era da morte de Deus, o Deus vindouro, o Deus da vinda. Deste Deus, Francisco foi o precursor, o arauto, mas também foi o cantador, na experiência da perfeita alegria da cruz. Para ele, cantar era, porém, existir. Era um sopro pelo nada, um vibrar em Deus, um vento. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência e até a próxima oportunidade. Paz e bem.